Maria das Dores, Associação do Movimento de Moradia da Região Sudeste. Silvia Gomara da Fé, Rede Nossa São Paulo. José Francelino de Souza, Grande Conselho Municipal do Idoso. É duro ser tampinha, né, gente? Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Maria das Dores, faço parte da coordenação da Associação de Movimento de Moradia da Região Sudeste. Trouxemos um documento para ser entregue ao subprefeito e aqui eu vou ler o resumo para tomar ciência e pública aquilo que nós estamos reivindicando. A Associação do Movimento de Moradia da Região Sudeste é a associação que representa os movimentos de moradia dos bairros Arapuá, Ipiranga, Jardim Clímax, Parque Bristo, Jardim São Savério, Água Funda, Jardim Maestela, parte de Vila Mariana e Jabaquara, Vila Moraes e Livieiro. Representa atualmente aproximadamente 3.500 famílias que propõem para o plano de metas o que se segue. 1. Reabertura do SEI Jardim Celeste, e para isso solicitamos a intervenção e ajuda para marcar uma reunião com a diretora regional de educação, Maria Cadiga. 2. Propomos a construção de uma UBS dentro do conjunto habitacional Jardim Celeste, na área onde funcionava o almoxarifado do projeto. 3. Construção de uma biblioteca municipal para atender os estudantes da região no espaço destinado institucional que se encontra em frente à Escola Álvaro de Souza Lima. 4. Solicitamos a cobertura da quadra construída no espaço comunitário do conjunto e a celebração de convênio na área de esportes para atendimento de crianças e adolescentes da comunidade. Queremos ressaltar que foi feita uma pesquisa para os associados em torno do projeto e os associados querem esclarecer que não aceitam, não concordam a proposta de implantação do ecoponto na área comunitária onde se encontra o projeto. Queremos ressaltar também que estamos encaminhando em conjunto algumas reivindicações da comunidade da Favela da Paz. Quais são as reivindicações? Inclusão da quadra poliesportiva localizada na rua Diácono, autorização para o uso do imóvel abandonado no conjunto habitacional Sítio Caraguatá, poda de árvores, bolsa aluguel, verificação e levantamento da área de risco para ter clareza realmente de quantas famílias estão na área de risco. Na questão da urbanização, marcar reunião para que os componentes que estão ali localizados façam parte da comissão aonde vai fazer os encaminhamentos. Instalação de semáforo na divisa São Paulo e São Bernardo. Obrigada. Alô. Boa tarde aos colegas moradores de Ipiranga, ao Luiz, subprefeito. Meu nome é Silvia Gomara Dafre, eu sou moradora há décadas aqui do Ipiranga, psicóloga, entre outras coisas, e estou falando um pouco em nome de um grupo de trabalho
relacionado ao assistência e desenvolvimento social da Rede Nossa São Paulo. Esse grupo, particularmente que eu trabalho, ele diz respeito a abrigos, isto é, instituições de acolhimento muito pouco conhecidas. Na verdade, aqui em São Paulo nós temos cerca de 146, nós temos aqui no Ipiranga 1, mas mais do que o número, o que importa é que as instituições de acolhimento atendem de 0 a 18 anos. Elas fazem parte de um sistema de alta complexidade, de proteção de alta complexidade. E quando a gente fala em alta complexidade, é muito mesmo, porque na verdade essas crianças que chegam, grande parte tem famílias e, portanto, se fosse possível trabalhar uma integração entre habitação, saúde, educação, e na verdade a Rede Nossa São Paulo está tentando fazer essa articulação, provavelmente muitas dessas crianças não estariam nesses espaços de acolhimento. É uma realidade, então vamos trabalhar com eles. Nós temos, na verdade, como metas, a colocação de 7 só centros de referência especializados, na verdade nenhum localizado em Ipiranga, nós temos 2 do CRAS, somente nenhum do CREAS. E eu gostaria então de estar falando não da quantidade, mas da necessidade de qualificação dos profissionais que trabalham com estes bebês, crianças e adolescentes. Eu falo em bebês porque quando nós falamos em criança, a gente já faz uma imagem de alguém que anda, que tem uma certa autonomia, que dá para a creche. E os bebês de 0 a 2 anos são muito pouco vistos e atendidos nas suas demandas. Este grupo do qual eu pertenço trabalha basicamente com educadores de abrigos e na primeira infância, 0 a 6, e especificamente com 0 a 2, porque a demanda desses pequenos é muito específica. Então a ideia não é só implantar CRAS ou CREAS, mas qualificar quem irá trabalhar. Qualificar significa recursos, administração, gestão, funcionários. E quando se fala em abrigo, se fala em conselho tutelar, se fala em justiça, se fala em outros centros. Então a articulação disso é de fato muito complexa. E existem muito poucos recursos financeiros para esta demanda. Então eu estou falando basicamente em nome da rede, mas também de um grupo de psicólogos que está fazendo todo o trabalho em torno dessa capacitação de educadores. Já existem vários espaços que fazem, mas nós precisamos cuidar dos bebês e das crianças, cuidar de quem cuida dos bebês e das crianças e cuidar de quem cuida dos bebês e das crianças. Obrigado. Josefa Celino de Souza. Boa tarde, senhores, senhor subprefeito, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Eu sou do Conselho, do Grande Conselho Municipal de Idoso, mas antes eu fui do movimento sindical. Eu comecei no movimento sindical há mais de 50 anos atrás. Eu continuei e hoje ainda sou do movimento porque acredito. Na minha visão, esse programa, eu só tenho que dizer que eu gostei. É a segunda audiência que estou assistindo e eu procurei a lei. Eu me sinto incluído porque eu me incluí. Quando eu procurei fazer parte do Conselho de Idosos, ninguém me indicou, ninguém me convidou. Eu achei que eu tinha condições de participar, e eu, como brasileiro, devia participar dos conselhos. Por quê? Como não podia mais fazer parte do movimento sindical, porque fui aposentado por invalidez, então é através do conselho. As minhas sugestões para as autoridades, o prefeito, é que procurem fortalecer
mas os conselhos, seja o conselho idoso, os conselhos gestores, eu faço parte do conselho gestor da saúde, conselho gestor do céu, porque é através dos conselhos que a população vai se conscientizar da importância da sua participação. E sem o povo, nós não conseguimos mudar. Nós vemos aí a violência. Eu participo do CONSEG, das reuniões do CONSEG, não só de um, de dois CONSEG, eu participo da reunião. Porque o idoso, ele não é só um velho. Ele é pai, ele é avô, ele é bisavô, ele é representante de uma família, é representante de uma sociedade. E essa sociedade faz parte do mundo. O mundo quer mudança. O mundo está pedindo mudança. E a mudança está na cabeça de cada um de nós. Se nós acreditarmos na nossa importância, se nós acreditarmos na importância de cada um de nós, de cada uma associação, de cada uma reunião, nós vamos chegar aonde o mundo precisa, que é a modernização. Nós hoje estamos numa guerra. Olha, nós vivemos em um mundo corrupto, um mundo onde vale o que tem, não aquilo que a pessoa é. Mas nós precisamos mudar esse mundo. Passarmos a ter o mundo que valoriza aquilo que o homem é. Muito obrigado. Terezinha Martins, ex-vereadora, conselheira da supervisão de Ipiranga. Valdir Abdala, Comissão Cívica em Defesa do Parque e Monumento da Independência. Ana Quaiato, assessora do deputado federal Paulo Teixeira. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o nosso prefeito de Ipiranga e os demais, e a todos vocês, senhoras, senhores. Então, meu nome, como já disse, sou Terezinha Martins, como conselheira que estou, e gostaria de colocar uma questão rápida, que é 3 minutos só, que é sobre o PSF. A regionalização do PSF é importante, até o momento, é por abrangência, mas esse sistema peca em locais da nossa região, e nós temos deparado com vários casos assim. Nós temos uma que o PSF atende o lado ímpar e não atende o par. E tem pessoas necessitadas, pessoas que estão praticamente acamadas, sem condição de se locomover para ir até o posto de saúde. Então eu gostaria de sugerir que seja revisto esse sistema, porque a abrangência pega nesse sentido. Tem que ser, eu quero sugerir que seja avaliado os casos específicos, caso grave, porque desse jeito nós já temos perdido alguns pacientes. Então é um momento rico aqui, a gente poder colocar essas questões, que é para o bem das pessoas. E a nossa região Ipiranga, principalmente ali no lado do Limeiro, o Limeiro é um bairro enorme e tem um posto que é o Amazônia. Então todas
tínhamos ali era a abrangência do poço. Só que como o critério, na época eu participei da implantação também, né, da PSF, mas eu nunca concordei com essa abrangência. Porque no início teve caso de agente de saúde ser desacatado, ser expulso das portas de algumas famílias que tinha convênio, tinha boa condição financeira e achava que era humilhante ser visitado pelos agentes de saúde, enquanto outros que têm necessidade, não têm mesmo condição de locomover, e está lá, acamado muitas vezes, e sem condições de atendimento. Então, eu deparei, andando nas casas, meu trabalho é esse, né? Porque eu sou agente de saúde, trabalho com família clandestina, com várias áreas, com creche, com tudo. Então, a gente encontra esses casos. Quanto tempo eu tenho ainda? Concluindo. Concluindo já? Eu queria colocar mais alguma coisa, mas não dá. A gente está colocando. Então, muito obrigada a todos, tá? Pessoal, deixa eu fazer um pedido, está bastante barulho, se a gente puder, já está terminando, se a gente puder ficar mais quieto para respeitar quem falar. Agradecemos a presença da Antônia Cleide, presidente da UNAS. Pode Abdala. Eu cumprimento a todas e a todos, cumprimento ao nosso subprefeito, ao Pedro, que explanou o início de um trabalho do plano de ação do nosso prefeito Fernando Haddad. Eu presido a Comissão Cívica em defesa do Parque e Monumento da Independência, ou Parque da Independência, ou Monumento do Ipiranga. A imprensa vem rasgando em manchete a precariedade que nós vivenciamos o parque. Instantes atrás, nós ouvimos falar sobre educação. É bíblico isso. Ensina a criança o caminho que ela deva seguir, porque quando for velha, não se desviará dele. Mas, qual é a nossa defesa? Primeiro, é o ato cívico. Nós trocamos a bandeira a cada 3 ou 4 meses. É uma entidade particular, é o Rotary, é a maçonaria, é a comunidade, Mas o importante para nós é verificarmos o que é que nós estamos necessitando, inclusive nesta grande área que foi justamente agregada ao Parque da Independência em frente ao cartório. O que é que nós podemos ainda gritar? É gritar para um plano realmente que responda à realidade do local onde nós estamos vivenciando. O local é visitado por comissões, é visitado por delegações estrangeiras, constantemente ou diariamente. Está nessa precariedade. Eu estou conclamando ao poder público socorro, mas desde que cada um de nós corresponda com as obrigações necessárias. Vamos cuidar do parque? Vamos cuidar do parque. E quando eu falo em educação, parte da educação. Por isso, eu estou aqui nessa tribuna, justamente para continuar a defesa do parque e do monumento do Ipiranga. O que não podemos é deixar a precariedade quando nenhum banheiro temos para, ao menos, para as necessidades prementes.
para com as nossas delegações que venham para cá. E o que é que nós estamos fazendo agora com a Copa, onde certamente o Ipiranga será o local onde mais será visitado. Por isso, eu vou submeter à apreciação do plano de trabalho um planejamento, não um planejamento simplesmente um banheiro aqui, acolá ou coisa parecida. Nós temos que ter um planejamento arquitetônico que o nosso bairro, que o nosso Ipiranga merece. É um ponto turístico, é um ponto cívico, é um ponto cívico do Brasil, não é especificamente do Ipiranga. Nós somos privilegiados porque nós nascemos aqui no Ipiranga e temos a obrigação de defender o nosso bairro na sua totalidade. Fico por aqui, agradecendo esta oportunidade. Um abraço a todas e a todos vocês. Ana Coiato. Boa tarde a todas e a todos. Eu, primeiramente, quero parabenizar a pessoa do subprefeito, o governo Haddad, né, por abrir a cidade à participação dos cidadãos. E eu gostaria de abordar dois aspectos bastante transversais, que é a questão ambiental e a questão da saúde. Lembrando que o programa de governo, né, esse plano de metas, ele foi bastante debatido na cidade e a gente nunca dá conta, né, de colocar absolutamente tudo que gostaria, que necessita. Então, eu quero ressaltar a importância desse momento dos ajustes, né, onde todos nós podemos nos colocar. Com relação à saúde, eu gostaria de fazer uma observação que é preciso rever a localização dos CAPs, fundamentais nesse momento que a gente está, nesse momento conjuntural relacionado à dependência, né, da população de São Paulo, dependência aqui. Porque nós temos CAPs que estão praticamente escondidos, por exemplo, lá na Vila Arapuá, que não é caminho para nada, com tanta necessidade de CAPs, né, na nossa região, em locais mais bem centralizados. A outra questão nós carecemos muito, embora a região Ipiranga seja uma região bastante idosos, nós temos muitas crianças, muitos jovens, e nós não temos atendimento infantil. Um hospital infantil aqui é necessário e já passou da hora. Então nós precisamos começar a pensar nessa questão com mais cuidado. A outra questão é com relação a essa lei que foi aprovada sobre as calçadas, e o Ipiranga tem pontos fortes, né, de alagamento. Gostaria de trazer a sugestão aqui do uso do concreto permeável, né, nesses casos onde a prefeitura tiver que fazer o passeio público, porque esse material já é utilizado na Europa e Estados Unidos desde o século passado. Então, vamos adentrar o século XXI, né, copiando o que já deu certo, o que é bom. Agora, eu gostaria de abordar essa questão relacionada à segurança alimentar, à saúde e ao meio ambiente, que é a produção de alimentos orgânicos, e que não vi nesse plano de metas e que é urgente e necessário, né? Nós trabalhamos, nos esforçamos, cumprimos, pagamos nossos impostos, cumprimos os nossos deveres, temos nosso direito. No entanto, quando a gente vai para o supermercado, o que a gente coloca na mesa para os filhos, para a família, é um alimento totalmente, altamente contaminado com agrotóxicos, inclusive que já estão proibidos lá fora, e que eles continuam a produzir e vender, né, para o Brasil. Então,
A produção orgânica e feiras de produtos orgânicos. A outra questão é uma área bem objetiva, bem específica, que é a contaminação da área onde foi a Evered. Só um minuto. Pessoal, está atrapalhando aí, eu sei que o assunto empolga, mas por favor, vamos fazer mais silêncio, senão ela não consegue expor aqui. Nós estamos gravando, é muito importante a clareza do que ela fala. Então, como eu dizia, a contaminação da área onde foi a empresa Evered. Né? Então, está na nossa região, não foi sanado, não foi resolvido. No local funciona uma outra empresa que tem funcionários, a gente não sabe a situação. Então, é preciso dar conta das áreas contaminadas também. E quero trazer uma informação, eu acredito, bastante importante para nós, que foi a aprovação de uma emenda do deputado federal Paulo Teixeira, relacionado para a compra de um mamógrafo para o Gianotti. Então, nós temos aí uma informação boa, importante, principalmente para nós aí, mulheres, mas cada homem tem a sua mãe, sua esposa, sua irmã, sua filha, então, para todos nós. É isso, muito obrigada. Agradecemos a presença da Alexandra Rocha, ex-subprefeito do Ipiranga. Márcio Lopes de Faria, Associação Vila Arapuã e Parque Fongaro. Maria Helena Fornari, diretora institucional do Hospital Dom Antônio Alvarenga. Carmelo Munhoz Cardoso, Comunidade do Boqueirão. Boa tarde, pessoal. Bem, eu sou Márcio Lopes de Faria, represento aqui a Associação de Amigos da Vila Arapuá e Parque Fongaro. Gostaria primeiro de parabenizar a Prefeitura de São Paulo, que está hoje sob a tutela do prefeito Fernando Haddad, por abrir esse espaço de participação, que há muito tempo não víamos tantas pessoas engajadas em participar, em colaborar com a solução dos problemas da nossa cidade. Então, fica aí esse registro de agradecimento. Bem, gente, eu quero falar um pouquinho a respeito da minha região, de algumas coisas que incomodam, e é até interessante esse espaço que seja aberto, porque muitas vezes os gestores, uma cidade tão grande como São Paulo, tão cheia de problemas, tão complexa, muitas vezes pequenos problemas que a gente está lá no bairro consegue verificar e às vezes os gestores não têm acesso a essas informações, então gostaria de trazer aqui para vocês essas questões. Primeiro, a ampliação da creche. Há uma demanda muito alta por creche na Vila Arapuá e região, Jardim Patente e Vila Cristália. E temos algumas creches. E a creche da Vila Arapuá é uma creche muito antiga e que tem espaço no Parque Fongaro, aliás, exatamente. E há espaço para ampliação dessa creche. Inclusive um espaço que foi tomado pelos moradores, né, que estão usando como estacionamento. É uma área de pelo menos 3 metros quadrados lá e que daria para fazer alguma ampliação, então seria interessante fazer essa verificação. A outra coisa também que eu gostaria de registrar é em relação ao posto de saúde. O posto de saúde da Vila Arapuá é um posto grande, é um posto que atende as pessoas com regularidade, né, na verdade é a UBS, né? E por ser uma UBS, ela tem um objetivo muito diferente dos AMAs, que é um objetivo muito parecido com o PSF, de acompanhar a saúde das pessoas no dia a dia. As pessoas estão acostumadas com os médicos, tem o Dr. Carlos lá, que já trabalha lá há quase 20 anos, e as pessoas passam regularmente com ele conhece as pessoas, sabe os problemas de saúde que as pessoas têm, e o posto de saúde foi diminuído pela implantação do CAPS, e hoje há uma demanda, né, por médicos, mas não há espaço para alocar mais médicos lá na Vila Arapuá. Ou seja, nós temos um problema, mesmo que a prefeitura contrate mais médicos, não haverá espaço. Então nós temos que pensar, né, esse problema. Talvez o CAPS não foi uma boa solução alocar o CAPS AD Ipiranga na Vila Arapuá, Parque Fongaro. Até porque é uma região de passagem, é o fim do bairro, já fronteira com São Caetano e São Bernardo do Campo. Outra questão também que eu gostaria de trazer é a democratização dos CDMs. Porque os CDMs hoje, eles têm uma conotação muito masculina, né? Os CDMs são um espaço para os homens, muito mais do que as mulheres, né?
Óbvio, os CDMs estão abertos às mulheres. Se as mulheres quiserem ir, elas podem ir lá e participar, tudo mais. Mas eu acho que a prefeitura tem que fazer um programa de incentivo, né, às mulheres, para que as mulheres possam participar do CDM, não só os homens, né? A outra coisa também, só para finalizar, uma coisa que eu acho importante, que não tem muito a ver com o bairro do Ipiranga, com a Arapuá, mas tem a ver com o nosso bairro, é a questão do trânsito na Estrada das Lágrimas. A gente tem que readequar a Estrada das Lágrimas, que está já ficando impossível transitar, né? E é uma via muito importante da nossa região. E finalizando mesmo, a gente precisa melhorar a arborização do nosso bairro, né? O Alto de Ipiranga é bem arborizado, mas o restante da região de Ipiranga realmente, né? E colocando árvores corretas nos lugares corretos. Não adianta colocar aquela árvore que vai estourar a calçada, né? Tratar da saúde das nossas árvores também. A gente passou aí por um episódio aí na Avenida Dom Pedro, várias árvores caíram, né? Então, fazer um investimento nisso que embeleza a cidade e também melhora o microclima, né, do bairro. É isso. Obrigado. Obrigado. Seu Carmelo Munhoz Cardoso. Boa tarde a todas e a todos. Ao nosso prefeito Luiz Gerardi, representante do SEMPLA. Quero agradecer pelo convite e dizer que acho que todos que estão aqui estão para falar um pouco daquele que conhece, do local que atua, de onde mora. O nosso bairro de Ipiranga é um bairro muito importante historicamente, não só para a cidade de São Paulo, mas para o país, para o Brasil todo. Mas existem problemas dentro dele. Um dos problemas que não tem, não é um problema o problema é aquilo que o governo não faz. E olhar para esses lados irregulares, que são as favelas. Temos aqui no bairro de Ipiranga 37 favelas, tirando Heliópolis, mas todos os investimentos que vêm a governos atrás se dedicaram a atender o Heliópolis, Paraisópolis, mas se esquece das outras comunidades pequenas, como o Boqueirão, o qual represento junto com a dona Sandra, que é a nossa presidente da Suma do Boqueirão, amigo do Boqueirão. Então a gente sempre vê o governo entrar, sair, e agora com o nosso governo Haddad, governo popular, que esse povo, a maior parte desse povo das comunidades confia nele, votaram nele, e a gente não tem vergonha de falar isso. É a nossa esperança que através desse governo, esses 4 anos, nessa meta que está sendo apresentada hoje aqui, a gente consiga diminuir esses problemas. Porque dizer que vai acabar, basta começar para isso. Eu acredito que urbanizar, regularizar favelas é investir em segurança, em saúde, educação, é investir no cidadão, independente de onde esteja, onde ele mora. Eu acho que esse governo Haddad me deixou um pouquinho preocupado quando eu vi aqui 3.650 novas habitações. Então, a nossa esperança do Boqueirão, nós somos 2.500 famílias, sou o Boqueirão. E as outras comunidades? Ipiranga, bairro, a nossa sociedade ipiranguense precisa regularizar que essas comunidades façam parte dessa sociedade ipiranguense. Mas só o Boqueirão espera 28 anos essa regularização, esse atendimento. Então, às vezes a gente vem e fala em hospital, lógico, precisamos de hospital, precisamos mais de educação, mais escola de ensino, precisamos a creche, inclusive, subprefeito, nós perto da comunidade do Boqueirão temos uma área já destinada para creche. Antes que se destine essa terra para outra coisa, por favor, que seja visto esse lado, que se assegure essa terra para uma creche. Como eu disse, só a comunidade tem 2.500 famílias. E o entorno? Boqueirão não fala só
da sua comunidade, fala também da sua vizinhança, se preocupa com isso. Então, essas áreas devem ser observadas aqui pela SUB, como também lá no lado do Vila Moraes, temos uma área que está dentro, praticamente cercada por uma questão particular, de um empreendimento de prédio, e essa área também tem que ser aberta às ruas e tem que se verificar, destinar para uma praça esportiva ou uma praça para convívio de toda a sociedade em torno. Né? Essas coisas nós temos que ficar atentos. Outro problema que nós temos também aqui no bairro de Ipiranga, na nossa região, ali é a Padre Arlindo Vieira, ela está já saturada do seu trânsito. Né? Por quê? Tudo é canalizado para ela. Concluindo. Vou concluir. Então, isso, antes, temos uns terrenos do lado que dá para se pensar no plano diretor estratégico e no plano regional, para se fazer um encaminhamento para que essas áreas abram vias paralelas e desafoguem a Padre Arlindo Vieira. E a questão também da Avenida Tancredo Neves tem que se estudar, porque essa região canalizou tudo para Nossa Senhora das Mercês. Tem que abrir outras vias diretamente para a via Tancredo Neves. E, se me permite, só uma coisa, dizer que no plano regional, no plano estratégico, houve um equívoco em 2002 em relação à comunidade do Boqueirão, onde ela foi citada como ZEIS 2. Ela, na verdade, ela é ZEIS 1, porque desde 98, de 1989, essa comunidade já existia. Muito obrigado a todos. Maria Helena Fornari. Boa tarde a todos. Agradeço especialmente ao nosso subprefeito Luiz Henrique, Pedro, por essa oportunidade que nos estão dando. Eu sou diretora institucional da Clínica Infantil de Ipiranga, hoje com o nome de Hospital do Antônio de Alvarenga, estando obedecendo ao Código Civil desde 2003, como Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré. Como todos falam aqui de hospital infantil, que é muito necessário ao bairro, nós atendemos as crianças desde 1932. Esse hospital, a Clínica Infantil de Ipiranga, foi criada pela minha tia-avó, Maria Carmelita Vicente Azevedo, cuja sobrinha aqui está presente, Dona Maria Gabriela Vicente Azevedo Francisquini de Almeida. A Clínica Infantil de Ipiranga, durante muitos anos, atendeu as crianças do bairro. E de um tempo para cá, 2 anos precisamente para cá, estamos sem poder atender as crianças por uma série de dificuldades que passamos. Mas nós temos um terreno muito grande que o Conde José Vicente Azevedo nos